Olá pessoal, hoje é dia 15 de janeiro de 2025. Diga-me, por que os apegados não conseguem focar-se no que é importante para o seu destino divino, feito à imagem e semelhança de Deus? Afinal, não existe nada nesta vida e neste mundo superior à importância de assumir a sua verdadeira e real vida idêntica a Deus. Portanto, o único destino da sua vida é retornar à sua origem, que é Deus, e não existe outro destino correto e verdadeiro. Mas, enquanto o seu destino é focado no mundo material, os seus desejos, os seus quereres sempre estão focados no mundo material, a sua mente será dominada pelo ego e sofrerás de ilusões, agitações, sofrimentos, ansiedades, tudo inexistentes. Por isso, foque-se em praticar, eliminar o ego e não ficar fortalecendo esse farsante e inexistente e venenoso ego. Pois, sem eliminar o ego, absolutamente todos os seus esforços nessa vida serão em vão, além de se escravizar e se iludir com todas as buscas frenéticas pelo mundo material, com sentimentos contrários à sua alma e contra as vontades de Deus. Pense, Deus é puro amor eterno, e agir contra as vontades de Deus e agir contra o amor de Deus, e não existe ignorância maior do que esse ato insano e ilógico. E esse veneno de agir contra o amor de Deus nasce do ego maldoso e te faz viver a vida absolutamente ilusória e problemática. Afinal, ser egoísta, ser autoritário, ser nervoso, estressado, agitado é contra a sua natureza divina, é contra a natureza da nossa própria alma e de Deus. Por isso, o ego e seus quereres dualistas devem ser neutralizados em sua mente. E é nessa prática que deve se concentrar para alcançar o destino divino da sua vida. Lembre-se, enquanto a ignorância do ego estiver se manifestando, a alma e Deus não se manifestam nesse campo dominado pelos egos, por esses sentimentos absolutamente sujos. Mas muitos tentam praticar, mas fazem um esforço, entre aspas, aparente em vão. E acabam desistindo ou querendo encontrar em vão outros caminhos mais fáceis para se unir a Deus e a própria alma, quando não existem outros caminhos fáceis para se tornar na alma idêntica ao Criador. O caminho é único, pureza, sinceridade na mente. Somente isso que é necessário para fortalecer, para que Deus se manifeste na sua vida. E se não calar o ego, não existe sinceridade nem pureza. E isso fará com que esses sentimentos apegados encham a mente de sujeiras egoístas, gananciosas, negativas, etc. Por isso, não existe outro caminho que te leve à própria alma e a Deus, a não ser eliminando esse ego e tornando a sua mente num campo absolutamente divino e limpo. E cada prática com sinceridade é um impulso que o apegado dá para eliminar o ego e se aproximar da neutralidade pura e sincera. Mas sabes que sabes por que as pessoas têm tantas dificuldades em praticar essa neutralidade mental? As práticas estão sendo enfraquecidas pelos ataques, pelos venenos e pelas ilusões desses quereres dualistas. Os quereres dualistas, gosto ou não gosto, pode ou não pode, etc., estão dominando a
mente das pessoas, e isso impede das pessoas se concentrarem em neutralizar a sua mente. Isso ocorre por falta de total concentração, por falta de foco, por falta de determinação, por falta de fé verdadeira e por falta de coragem em neutralizar a mente. E isso tudo é a prova das atitudes enfraquecedoras que dificultam as práticas de forma real e efetiva. Na verdade, as pessoas que estão tentando praticar, mas não avançam em suas práticas de neutralizar a mente, na verdade estão numa área extremamente superficial. Então, somente a concentração, a fé verdadeira, irá aprofundar essas práticas a nível divino. Daí o esforço ser apenas aparente. Quando é um esforço enfraquecedor, as pessoas se iludem dizendo que estão praticando a neutralidade mental, mas na verdade essas desistências, essas dificuldades convencem as pessoas de que não consegue, que é difícil, é estressante, e assim o ego continua forte e suplantando as suas tentativas de praticar a neutralidade mental. Essa neutralidade mental é essencial para fazermos Deus e a alma se manifestarem. Afinal, Buda, ele afirmou: não desejes nada desse mundo e serás eternamente feliz. Isto é, silencie a mente, silencie o ego e serás eternamente feliz. E são essas falsas impressões ou falsos convencimentos que dificultam as práticas. As pessoas não têm concentração e não têm fé verdadeira. Pratique concentração, fé verdadeira e persistência, e com coragem conseguirá assim silenciar o ego e fazer com que a vida se torne absolutamente divina. E são essas negatividades e são esses negacionismos que tornam os apegados sem energia suficiente para neutralizar e calar a mente dos ataques de baixas vibrações do ego dualista, venenoso e inexistente. Portanto, pare de se enfraquecer voluntariamente. Creia, somente a neutralidade mental remove o fluxo das baixas vibrações energéticas. Tem que neutralizar, tem que eliminar a fonte de todas essas baixas vibrações egoístas e materialistas, que é o ego. E assim permitirá se recuperar e entrar na faixa de transição entre o mundo inferior para o mundo superior da alma e de Deus. Tem sim uma faixa de transição entre esses dois mundos. E essa faixa de transição é a mente absolutamente silenciada, neutralizada, onde as manifestações divinas te elevam ao nível da superconsciência e existência eterna. Portanto, saiba que somente a sua contemplação, a sua neutralidade vai te libertar das garras do inexistente ego venenoso. E mais, os apegados não percebem, mas cada dualidade expressa significa mais uma falsidade contra a própria vida, mais uma ofensa para si próprio, pois são causas negativas e receberão as consequências negativas. E, infelizmente, esses ataques contra a própria vida se tornou numa tendência maléfica nessa era da maldade humana. Então, cabe a você mesmo retirar da sua própria mente essas ofensas egoístas, materialistas, das dualidades da sua própria vida. E só a neutralidade mental irá te salvar. Deus não irá te salvar, Jesus, Buda não irá te salvar, porque o ego foi a própria pessoa que criou e mantém em sua própria mente. Então, somente essa própria pessoa tem que calar e retirar esse ser inexistente. E nem adianta pedir para Deus, porque somente a própria pessoa poderá
fazer isso por si própria. E mais, lembre-se, nada acontece contra as vontades de Deus. Então, se tudo ocorre pelas vontades de Deus, pergunte a você mesmo: por que não percebo que todas as manifestações nesse mundo e em minha vida são manifestações do puro amor de Deus? Porque quando acontece algo que contraria as minhas dualidades do querer, do gosto, etc., as pessoas ficam nervosas, estressadas, tristes, até chegam ao nível da depressão. E não percebem que todos esses fatos e acontecimentos que contrariam as vontades do ego são manifestações divinas das vontades de Deus. E o que ocorre é simples: o ego inexistente não pode perceber nada que é espiritualmente superior e divino. O ego é anti-Deus, e o anti-Deus não vai perceber isso. Por isso, o ego deve ser eliminado definitivamente. Portanto, tenha a sua própria experiência espiritual de assumir ser a alma idêntica a Deus. Fora disso, tudo é ficção, inexistente e irrealizável. Jamais o ego se realizará como algo eterno e divino, mesmo porque ele não existe e é anti-Deus. Até mesmo as experiências de Jesus, Buda e outros iluminados não vão servir para a sua iluminação. Isto porque as práticas são sempre individuais e as experiências dos outros não servem para a sua libertação dos quereres dualistas do ego. Mas creia, a sua mente neutra te conecta com Deus e com a própria alma. Então estarás conectando com o universo também. E só para lembrar, você não é esse ser físico, você não é esse corpo, você não é essa mente e muito menos os órgãos sensoriais. Você é um ser espiritual de pura consciência e existência eterna, imutável e divina e expansiva. Portanto, boas práticas da contemplação, boas práticas de neutralizar a mente, calar as dualidades do ego. E sim, conseguindo, alcançando esse silêncio mental com absoluta certeza, Deus e a alma passarão a se manifestar e a vida se tornará absolutamente e eternamente divina. Esse é um direito nosso, mas as práticas é uma obrigação nossa também. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.